Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 384, princípio espiritual. Gênese espiritual. Nós estamos terminando essa questão, né, esse tema, princípio espiritual, depois vai ser união do princípio espiritual à alma. Então, nós tivemos, a grata satisfação da presença do nosso irmão Marcílio Colombaroli aqui hoje. E esse vídeo anterior, depois eu vou ter deixar o nome dele lá, né? Destacar o nome dele. Mas deixa eu voltar aqui o assunto, né? Porque essa casa aqui tá igualzinha a casa da mãe Joana. E eu já não mando mais nisso aqui. Então, tem dia que eu chego aqui em casa, eu abro a porta, eu tenho que pedir licença para entrar. Porque é tanto espírito, amigo. Dá licença, gente. Dá licença. Mas melhor assim, né? Só que se fosse na época de Joana d'Arc, já tinha virado churrasquinho. Então, na questão de número 8, tratando-se do princípio espiritual, ao mesmo tempo que criou desde toda a eternidade mundos materiais, então, né? Olha só, vou voltar aqui um pouquinho. Há mais favorecido ou melhor dotados do que os outros, nem dispensados do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Depois que todo mundo, é lógico, não vou dizer depois que todo mundo, nós temos que entender que, independente o nível evolutivo qual todos nós nos encontramos, todo mundo consegue assistir alguém, amparar alguém de acordo com as tuas condições, de acordo com as tuas possibilidades, né? Eu tenho um amigo meu mesmo que ele distribui um pão, no máximo 2 pães por dia a pessoas necessitadas. Então, é o que ele pode dar. Ninguém dá o que não tem. Ele dá 1, 2 pães, porque é o que ele pode. E o importante, como o professor mesmo já disse, é a qualidade e não a quantidade. Ao mesmo tempo que criou Deus, né? Ao mesmo tempo que Deus criou, desde toda a eternidade. Agora você imagina, Deus, desde que Deus, né? Ao mesmo tempo que criou Deus, desde toda a eternidade. Vixe Maria, demais, não é? Mundos materiais, porque nós temos que entender que os mundos, as galáxias, as nebulosas, foram todas Deus quem as criou. Aí você pode me dizer, senhor Luiz, mas agora fiz um pegue em você, porque você
tem dito que as nebulosas, as galáxias, os sóis, os planetas, né, as galáxias, as Via-Lácteas, são obras dos ministros de Deus e dos arquitetos siderais. Ora, gente, é no sentido simbólico com relação a Deus. Porque Deus, desculpa, porque Deus, nós temos que focar em Deus como o Criador de tudo. Porque independente de ministros e de arquitetos, a matéria cósmica primitiva universal, que é o fluido cósmico universal, que é o fluido vital, matéria vital, energia vital, que os elementos que constituem o princípio inteligente. Tudo é oriundo de Deus. Deus. Vou pensar, vou fazer uma besteira aqui, só para você entender, ó. Deus seria como, ó, pelo amor de Deus, isso é só uma comparação besta que eu estou fazendo aqui para você entender. Deus seria como uma mina d'água, que você vai lá, pega água, você lava a roupa, você cozinha feijão, você mata o franguinho e põe o franguinho para cozinhar, você cozinha arroz, você lava a louça, você lava as roupas, você toma água, você faz um suco de laranjada, né, laranja com água, mistura um pouquinho de açúcar se você quiser. Você toma água, mata a tua sede. Você entendeu? Eu vou usar aquele termo. Mil e uma utilidade. Deus, ele é detentor de todos os atributos. Tudo tem origem nele. Tudo é oriundo dele. Então, nós temos que dizer que Deus forma galáxia, forma nebulosa, forma sóis e planetas. Porque é real. Porque se não fosse as energias dele, os arquitetos e os ministros, eles não dariam forma a esses elementos, os quais são oriundos do Criador. Você consegue entender? Não é verdade? Então, todas as matérias elas existem em estado latente do fluido cósmico universal. Todas as matérias, elementos os quais constituem todas as matérias, são trabalhadas pelos arquitetos e pelos ministros de Deus. O fluido cósmico universal, ele possui
todos os elementos que constituem todas as matérias. Que por enquanto aqui na Terra, devido à nossa evolução, que é precária, mas tá bom. Tudo no tempo de Deus, né? É conhecido a matéria líquida, que é a água, a gasosa, a sólida, tem mais uma que eu me esqueço, mas tá bom. E eles estão estudando aí uma matéria escura. Não tem nada de matéria escura. Isso aí é tudo, mas tem que estudar. Tem que estudar. Você sabe por quê? Porque não existe apenas 4 matérias. Existe tantas matérias, tanto quanto planetas no infinito, nos infinitos, que encontram-se em todas as dimensões. Ora, gente, o infinito não é constituído apenas de 3, 4 matérias: água, gasosa, sólida. Nossa, você perdoa? Porque eu tô cansado já. Tô cansado hoje aqui, é muita coisa para uma cabeça só. Então é um bombardeio na minha cabeça. Então, não existe só 4 matérias. Agora, e o perispírito que também... o perispírito, ele é constituído de um número inimaginável de elementos, de fluidos, de energias, de matérias. O perispírito. E o espírito, que é constituído de uma matéria diferenciada, que não se encontra no fluido cósmico. Isso é interessante. O espírito, a matéria do espírito não se encontra constituída no fluido cósmico universal. Não encontra-se. Olha só para você a diferença. Não encontra-se na matéria primitiva, cósmica, universal. Mas é interessante ter que dizer que tanto todos os fluidos que circundam o perispírito, todos os elementos que constituem o perispírito, todos os elementos que constituem a matéria do espírito, todos os elementos que constituem todas as matérias inorgânicas e orgânicas que existem no nível evolutivo qual todos nós nos encontramos. Que significa um número irrisório perante a grandeza do Pai. É preciso dizer que tudo que acabei de dizer encontra-se
tudo do fluido cósmico universal, inclusive todos os elementos dos reinos orgânicos e inorgânicos. A energia vital é atributo de Deus. Os elementos que constituem o espírito é atributo de Deus. É uma matéria diferenciada, que eu podia dizer quintessenciada, mas eu não vou dizer, porque está além de quintessenciada. Está além. Por isso a tríade: Deus, matéria, espírito. Porque no fluido cósmico universal encontram-se elementos que constituem e que compõem todas as outras matérias, menos a matéria que constitui o espírito. Menos os elementos que constituem o espírito, menos os elementos que constituem Deus. Não é de enlouquecer? Não é. Isso é muito simples. Isso é facílimo. Então, olha só para você ver. Ao mesmo tempo que criou desde toda a eternidade mundos materiais, Deus a criado. Desde toda a eternidade, seres espirituais. Aí nós voltamos numa página aqui atrás que fala geração espontânea. Observe aqui, olha só, Deus a criado desde toda a eternidade seres espirituais. E o capítulo que nós tratamos, ou melhor, tema, geração espontânea. Jesus nos disse: meu Pai trabalha e eu também. Deus trabalha fazendo o quê? Deus não pode pensar. Cada vez que Deus pensa, um universo infinito, que não tem princípio e que não tem fim, se forma. As energias as quais que dão origem àquele universo. Se assim não fora, os mundos materiais careceriam de finalidades. Mais fácil seria conceberem-se os seres espirituais sem os mundos materiais do que estes últimos sem aqueles. Os mundos materiais é que teriam de fornecer aos seres espirituais elementos de atividades para o desenvolvimento da sua inteligência. Não carece de mais esclarecimento, porque já fizemos esclarecimento. Questão de número 9. Progredir é condição normal dos seres espirituais. Progredir é condição normal dos seres espirituais. Ninguém consegue ficar ali estagnado. Eu vou ficar aqui na condição de uma ostra bilhões de anos. Fique. Mas um dia você vai sair dali. Porque a pessoa cansa. A única atitude que não cansa é a atitude do bem.
o bem só nos eleva. Nós crescemos toda vez que o praticamos. E nós nos enfurecemos toda vez que praticamos o mal. Porque o mal nunca nos fez bem. Então, progredir é a condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa a fim que lhes cumpre alcançar. Ora, havendo Deus criado desde toda a eternidade, a criação incessantemente, você sabe o que é isso? Ininterruptamente, incessantemente. Vamos usar assim, simbolicamente. Você pisca o olho, Deus criou 100 trilhões de vidas, de seres. Você pisca de novo, 200 trilhões de vidas. É incessante, é ininterrupto. Né? E criando incessantemente, também desde toda a eternidade, tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala. É aqui que nós não concordamos nesse sentido. Olha só, tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala. Só que nós temos que fazer uma análise aqui. Existe sim os seres que chegaram ao topo da escala evolutiva no livro dos Espíritos, questão de número 100, escala evolutiva. Você entendeu? Se você estudar a escala espírita, né, você vai perceber as escalas, a hierarquia. Então, existe aqueles seres, sim, que chegam ao topo daquela escala, mas não significa que ao chegar lá, ele conhece tudo de Deus, porque ninguém conhece Deus na plenitude total. Entendeu? Outra coisa. Não é porque ele chegou no topo da escala espírita que ele não precisa mais trabalhar e nem evoluir. Não. O único ser que não precisa evoluir é Deus. E mesmo assim, Jesus disse: meu Pai trabalha e eu também. Agora é preciso ressaltar que Deus trabalha mantendo-se tudo. Mas Deus não trabalha evoluindo. Deus não evolui nem para mais nem para menos. Você entendeu? Não existe ágil e deságil em Deus. Antes que existisse a Terra, mundos sem contam haviam sucedido a mundos e, quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que surgiam para a vida até os que desde toda a eternidade haviam tomado lugar entre os puros espíritos, vulgarmente chamados anjos. Esse vulgarmente chamado anjos, dentro da mitologia, é aquilo que nós já dissemos, arcanjos, querubins, anjos, arcanjos, querubins, existe tudo isso. Mas não são esses seres com pena, com asa, né, que você dá um tiro, pá, como se estivesse matando uma águia. Não tem nada desses anjos aí. Anjo Gabriel, anjo Ismael, não sei o que tem com asa, e esses espíritos aparecem com asa. Corra desses espíritos que aparecem com asa para você na sua vidência, viu? Corra. Isso não faz parte do todo eterno, não. E, gente, eu desmascaro esses seres tudo. Não sou melhor que ninguém, não. Mas esses seres não me tapeiam, não. Porque isso é inexistente.
Isso não existe nas leis divinas. Ora, o que leva um ser a representar um querubim é o amor que ele possui, né? Por todos, porque foi designado por Deus a cuidar de uma pleia imensa de seres que nós não temos capacidade e condições de abarcar tudo com o nosso pequeno raciocínio, né? Então é lógico que tem muitas coisas ainda para ser comentado nesse tema aqui, mas nós não vamos comentar, porque eu acho que você já entendeu um pouquinho, né? O próximo vídeo vai ser união do princípio espiritual à matéria, né? Porque o princípio espiritual, ele precisa se unir à matéria para ele evoluir, sem a qual ele não evolui, principalmente no nível que nós nos encontramos. Agora, noutras dimensões, é outros 500, mas ele primeiro ele precisa passar por aqui para chegar até as outras dimensões. Mas acaba por outro dia, né? Porque hoje já foi bastante vídeo, eu acredito.